No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua quinta-feira. É um prazer ter você por aqui no Minuto da Unicidade, e eu agradeço a Deus pela sua vida. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio de sempre, pelas suas orações. Este programa, esse quadro, programa diário, tem o propósito de anunciar as verdades que libertam, a verdade das Escrituras, que só o Senhor Jesus é o único Deus verdadeiro e não há outro além dele. Por falar nisso, lá em Filipenses, um versículo que a gente conhece, uma passagem que a gente conhece muito bem, queria meditar, Filipenses 2, a gente já está, como diz o ditado, careca de saber, mas preste atenção nesses detalhes que eu vou falar para você aqui, De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo, verso 6, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui está falando, claro, evidentemente, o contexto gira em torno da humildade do Senhor Jesus, da forma que ele se sujeitou, da sujeição dele, entrou no nosso plano aqui físico, terreno, e ali se sujeitou a todas as nossas... se humilhou, sendo em forma de Deus. Esse é que é o detalhe, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Veja bem, a vida de Cristo gira em torno da sua humildade, da forma humilde como ele nasceu, como diziam os profetas, virá humilde, sentado sobre um jumentinho, lembra? Ele mesmo dizia, o Filho do Homem não tem local onde reclinar a cabeça. Ou seja, humilde 100%, em questões de uma humildade, não somente nessa questão, vamos dizer assim, financeira, como também um espírito, uma submissão, mesmo sendo em forma. O detalhe é, mesmo sendo em forma. Essa é a João Ferreira de Almeida. Agora eu queria convidar você a refletir noutras versões, por exemplo, aqui a NVI. Se você pegar a mesma passagem na NVI, que é a nova versão internacional, olha como está na NVI. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo que deveria pegar-se, ou seja, ele era Deus. Aqui o texto diz que mesmo sendo Deus, não é filho de Deus não, que embora sendo Deus, essa versão não está só na NVI, está também na King James e outras traduções mais. Veja como muda um detalhe, uma colocação, nos traz uma revelação mais ampla. Por isso que eu digo sempre aos alunos, as pessoas quando eu estou discipulando, que é preciso ter essa habilidade de recorrer a versões, a traduções, a que fala mais claro, mais objetivo determinados pontos, porque nós temos que entender que houve a manipulação, a mão humana, para tirar o sentido real da mensagem que o apóstolo está falando. Olha, se ele está falando de humildade, da forma como Cristo se sujeitou a todas as coisas, se tornou semelhante a nós, já é uma humilhação para o eterno se tornar um de nós, e ainda mais se humilhou mais ainda, diz ele. Então, mas o detalhe que não deve passar despercebido para qualquer leitor das Escrituras é que, mesmo sendo Deus, que embora sendo Deus, como aquela música do Voz da Verdade que diz, que mesmo sendo Deus, ao mundo veio como homem, quer dizer, baseada também nesse texto. Eu vou colocar, inclusive, para você que está na rádio, na sequência, um louvor do grupo Voz da Verdade, muito bonito, por sinal, uma das músicas mais bonitas, na minha opinião, do grupo. Você vai acompanhar aí no programa Nossa Voz. Mas veja, embora sendo Deus,
não veio aqui, né? Porque as pessoas falam pra gente, poxa, Jesus não poderia ter batido no peito e falado, olha, eu sou Jeová, eu só tenho eu sou o eterno. Não poderia ter falado isso? Embora, eu digo sempre, ele não deixou de falar isso. Em muitas passagens, quando ele se atreveu, vamos dizer assim, né, a falar que quem ele era de fato, pegaram pedra para matá-lo. Então ele falou, ele deixou declaradamente a própria expressão eu sou, palavra de propriedade exclusiva de Yahvé, do Eterno no Antigo Testamento, o nome que é somente dele, que não dá para outra pessoa, para ninguém. Ele pegou para si e se apresentou várias vezes, olha, eu sou. Inclusive quando foram prendê-lo, quando ele se sujeita aqui para a morte de cruz, vai prender ele. Nós viemos aqui a buscar Jesus de Nazaré. E ele fala, eu sou eu, né? Eles caem por terra, cai todo mundo no chão, diz o Evangelho de Mateus, eles caem. Levanta de novo e fala de novo, sou eu, de novo cai 2 vezes, se eu não estou equivocado. Tamanha, né, força que tem a palavra do Senhor. E esse detalhe não pode passar despercebido. Porque muitos falam assim, mas ele não falou. Não falou porque ele veio como homem, se humilhou. Ele não veio aqui, como é que diz aqui o texto? Ele diz, não considerou o ser igual a Deus. Ele não considerou, né? Não veio aqui dizer eu sou, o tempo inteiro, né? Batendo no peito. Ele não veio aqui para se apresentar como Deus, e sim como homem. Você está entendendo? Mas ele usou mais do seu, enquanto esteve aqui, do seu atributo humano do que o divino, da sua condição humana. Ele explorou muito a sua humanidade, muito mais do que a sua divindade. Não veio aqui para poder, né, se exibir. E Deus não tem esse negócio. Deus está acima, né, supra isso tudo aí que nós conhecemos. Por isso que é importante nós estarmos aqui diuturnamente batendo nesta tecla, anunciando essa mensagem para você que me acompanha aqui nas redes sociais. Nós fomos chamados para isso, para falar essa mensagem. O mundo está mergulhado no engano, nisso que você está vendo aí. Essa coisa que você está vendo aí, presenciando no meio evangelho, é nisso que nós estamos inseridos aí. Muitos que conhecem essa verdade têm se acovardado, com medo de perder fiéis, com medo de ser atacado, de ser ridicularizado, de ser chamado de seita. Muitos covardes não entrarão no reino dos céus, embora conhecendo essa mensagem, embora sabendo a verdade sobre essa mensagem, mas por negligenciá-la no que tange a pregar. Tem igrejas que é até proibido falar disso, por incrível que pareça. É como se fosse, né, proibido de dizer essas verdades aqui. Igrejas que conhecem essa mensagem. Não falam. É raro falar. Muito difícil falar. Prega a mesma coisa. A mesma coisa que você ouve aí, prega uma diferença ou outra, um detalhe ou outro, mas prega assim o mesmo. Mas louve a Deus porque ainda tem pessoas, AIS plural, que falam dessa verdade. E essas pessoas estão aí pagando um preço muito caro, mas para anunciar as verdades que libertam. Bom, eu vou ficando por aqui. Para quem está na rádio, vamos a esse louvor do Voz da Verdade. E amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.